Eu acho que a gente tem que ter um senso de urgência, que é diferente de pressa. É um senso de urgência e intencionalidade. Então, use essas duas palavras para passar pelo deserto. Não pressa, porque a pressa, daí você não vai usufruir do que Deus tem pra fazer. E você pode até chegar no fim, só que você não vai chegar no fim aprovado, porque você pegou um atalho que não era pra pegar. Então a gente tem, por exemplo, a gente vai ter a nossa maratona Dunamis aqui. E se as pessoas quiserem, elas podem chegar por outros caminhos na linha de chegada. Só que ela não vai ter corrido a corrida. Ela vai simplesmente chegar na linha de chegada. Vai falar assim, eu tô aqui. E Deus vai falar assim, não, você chegou até num lugar que você acha que é. Só que o chegar no lugar em Deus, o que a gente precisa entender é que não é chegar num lugar físico. Não é fazer uma coisa aos olhos dos homens. É você ter construído em Deus e Deus em você o caminho que te leva até lá. E aí, isso que Deus gerou, por exemplo, se a gente olha para a vida de Jó, se a gente olha para a vida de José, deixa eu pensar aqui se tem algum outro exemplo que eu tenha perdido, daqui anotado são só esses dois. Mas vou até usar mais José. José, ele poderia ter chegado na localidade rápido, mas ele ter passado por cada estágio, que também foi um pouquinho por causa da imaturidade dele, mas ele precisava passar para aqueles estágios para que ele chegasse num lugar de maturidade, né? Então, ele teve que ser passado por cada estágio. E aquilo, Deus vai gerando dentro dele. Ele vai curando arrancando o nosso ego. Vai tratando o nosso caráter. Vai construindo a sabedoria dentro de nós. Nos dando discernimento. Nos dando tudo aquilo que é necessário. Porque eu não quero só chegar, talvez, numa posição de governador. Eu quero chegar em posição de governador. Não sei se isso faz sentido. Mas pode até ser que você... Vamos supor aqui, no meu caso. Pode até ser que eu pregue. Tá bom. Isso aí é uma coisa muito pequena, né? Perto daquilo que a gente faz. Mas tem gente que fala assim, eu tenho chamado pra ser pregador. Pregação é a menor das coisas de quem tem chamado pra pregar. A menor das coisas. Então pode até ser que você esteja num palco com o microfone na mão. E pode até ser que você esteja num palco com o microfone na mão para muitas pessoas. Mas eu quero saber se você tem uma posição de governo ou você chegou lá nessa posição antes de ter a posição. Então, eu quero saber se a gente permitiu o deserto gerar o pregador que Deus quer. Eu quero saber se o deserto gerou o governador que o povo precisa. Eu quero saber se o deserto gerou a pastora, no meu caso, que Zion precisa. Porque, e olha que é pouco tempo, mas são 15 anos aí de muita coisa que Deus fez. E bastante deserto. Mas eu sei que hoje a Zion vai usufruir de uma pastora que, se eu tivesse dito não para o deserto 15 anos atrás, eu seria uma destruição para minha igreja. Ou eu seria, tipo, algo legal e que acabaria, entendeu? Tipo, rápido. Mas porque eu me permiti, porque eu disse sim para um deserto. E porque eu falei, Deus, o tempo que for necessário, me leva. Mas com o Senhor, não sozinha. Não mais tempo do que necessário. Não de um lugar de estagnação ou de tá tudo bem o tempo que for. Não, eu quero com o Senhor. E me leva, me rala, me transforma. Para que eu seja, então, colocada nessa posição de pastora, mas que eu já seja pastora dentro de mim. Antes de qualquer unção humana. E aí, o último exemplo que eu vou falar, que acho que isso é bom. Que Davi, ele é ungido rei. Mas é uma jornada de deserto até ele ser... Ele é ungido rei em secreto, claro, ali na frente da sua família, mas... Mesmo que não seja declarado ali que ele estava sendo ungido rei naquele momento, mas vocês entendem, vocês leem a Bíblia, vocês sabem. Mas ele é ungido rei ali no lugar mais secreto. Só que anos depois, ele é ungido rei perante o povo. Nesse tempo ele é feito rei. Então, de novo, ele poderia até ter ido para uma posição de rei. Só que será que ele estava em posição de rei já? Até chegar e ser colocado? E o deserto, ele faz isso na gente. É esse aprovar de caráter na construção do que Deus está fazendo no meio do deserto. E ele quer, uma coisa que eu falo, ele quer muito mais você, o seu caráter, a sua integridade do que o seu chamado. Sim, com certeza. Ele não quer que você
seja refém do seu próprio chamado. Ele não quer que você seja refém da terra da promessa. E quando a gente vê na palavra, em Êxodo, que fala que ele não vai mandar embora os seus inimigos antes do tempo, porque você precisa primeiro ter capacidade de possuir a terra. Senão as feras do campo, elas vão ser aquilo que te impede de tomar posse da terra. Se você ganha muita terra sem capacidade. Então, o deserto, ele vai indo aos poucos, fazendo isso, e você vai tendo aquilo gerado dentro de você, até que você consiga possuir a terra, até que você consiga, de fato, reinar, até que você consiga exercer. E aí, você entende que o deserto, como eu falei desde o início, é uma bênção. Porque ele gera em você a posição para qual você foi designado para... A posição para qual você tinha sido designado para estar.